Salve, salve, concurseiro, professor William na área, de volta com vocês, estudando a nossa querida Lei de Licitações e Contratos. Espero que você esteja bem, espero que você esteja pronto para a gente iniciar aqui com força, com vontade, com foco, né? Já sei que você tirou todo mundo aí que tá te atrapalhando, né? Teu pai, tua mãe, namorado chato, namorada, né? Então, pelo amor de Deus, agora não é hora de ter a atenção desse pessoal. Sua atenção agora é comigo, tá? Então, o celularzinho, tela para baixo, a não ser que você esteja me assistindo por ele. E não esqueça, adiciona lá o professor William, redes sociais, prof.william19, adiciona nós também lá na nossa rede social do FOS Concurso, né? Então, Instagram, tá lá, tem dica diariamente para você, tá? Então, para você que está estudando para concurso público, isso é importante e com certeza muito relevante. Beleza? Senhores, vamos falar um pouquinho sobre agentes públicos agora, iniciando aqui o nosso artigo 7º, tá? Um assunto importante dessa aula, então fique atento, redobre aí a tua atenção e vem comigo, vamos embora, vamos meter o cacete aí nessa lei aí e vamos conseguir chegar até o final dela aí, com você já dominando, né, a lei e acertando, se Deus quiser, muitas questões, tá? Vem comigo, vamos falar um pouco sobre agentes públicos, vamos embora, agentes públicos aqui da nossa querida lei. Então veja bem comigo aqui, quando a gente trata do artigo 7º, vamos falar um pouco sobre agentes públicos, vem comigo. Caberá a autoridade máxima, nós falamos do conceito lá de autoridade máxima, nas aulas anteriores, tá? Nos blocos anteriores, se você não viu, reveja, tá? Do órgão dessa entidade, ou de quem as normas ou organização administrativa indicarem promover gestão por competência e designar agentes públicos para quê? Para o desempenho das funções essenciais à execução desta lei, que preencham alguns requisitos, os seguintes requisitos. Então, beleza, vamos lá. Senhores, aqui ele está falando de quê? De pessoas e agentes públicos que vão trabalhar com licitações e contratos, tá? Então, não é só uma pessoa que trabalha com licitações e contratos. Não é só o agente de contratação, né, que vai trabalhar com licitações e contratos. Então, existe uma equipe, né, que vai trabalhar com licitações e contratos. Aqui ele traz alguns requisitos para essas pessoas que vão trabalhar com licitações, tá? Vem comigo, olha lá. Sejam preferencialmente, atenção a essa palavra aqui. Porque essa palavra aqui, o examinador de banca, ele adora trocar essa palavra. Ele chega lá e troca o preferencialmente por obrigatoriamente. Não é obrigatoriamente, é preferencialmente. O quê? Um servidor efetivo ou o empregado público dos quadros permanentes da nossa querida administração pública. Então, veja bem, nós não estamos falando aqui do agente de contratação. Veja que nós falamos aqui, ó, desse cara aqui, ó, achei para você aqui, ó, esse cara aqui, ó, agente de contratação. Esse cara aqui que eu estou trazendo para você de novo, esse cara aqui, ele tem que ser dos quadros permanentes da administração, servidor efetivo, tá? Então tem que ser um cara concursado, ele específico, tá? Agora, nós estamos falando aqui, na parte de agentes públicos, de pessoas que simplesmente vão trabalhar com licitação. Então, se vier a pergunta na tua prova específica, o agente público, sim, esse cara tem que ser concursado, ponto. Agora, se ele perguntar para você das pessoas que vão trabalhar com licitação, obrigatoriamente todas devem ser concursadas. Tá errada a resposta, porque preferencialmente, tá clara a lei, ó, preferencialmente servidor efetivo. Preferencialmente as pessoas que vão lidar com a lei de licitações. Não quer dizer que seja obrigatório. Agora, o agente de contratação, não, esse tem que ser do quadro permanente, tá? Esse tem que ser concursado, é um cara específico, tá? Então, olha só, seja que preferencialmente, né, o pessoal que vai trabalhar com essa lei, tá? Seja servidor efetivo ou o empregado público do quadro permanente da nossa querida administração. Mas o quê? Tenha atribuições relacionadas à licitação e contratos, ou possua formação compatível, é claro, né? Uma formação compatível para trabalhar com licitação e contrato, uma qualificação específica, tá? Atestada por uma certificação profissional, mas o que? Emitida por escola de governo, criada para manter e ser mantida lá pelo poder público, tá? Então é lógico que o cara tem que ter atribuições específicas, cursos específicos, capacitação específica, tá? Emitida aí por escola de governo, tá? E mantida pelo nosso querido, criada e mantida pelo nosso querido poder público, tá? Mas o que? Não seja cônjuge, tá? Não seja companheiro de licitantes, olha só, né? Ou contratados, é uma vedação da lei, tá? Habituais da administração, não tenham com eles vínculo de parentesco, colateral ou por afinidade, até mesmo, né, até o 3º grau, tá? Então, como você já vê lá no direito penal, muitas das vezes que a gente conversa, tá? Então, não tenha vínculo, beleza? Não tenha vínculo, parentesco, colateral, afinidade, até o 3º grau. Isso aqui tem cara de questão de prova. Ele chega lá e troca esse 3º grau pelo 2º grau. Essa pegadinha, meu amigo, é mais antiga que minha avó, né? Isso aí é da época que minha avó era gostosa e até hoje continua caindo.
Então fica atento, aqui ele traz a questão dessa vedação, né, que não pode ser a questão do cônjuge, não pode ser a questão do companheiro, né, de licitante, de licitante. Ele traz contratados habituais da administração, nem tenha com eles o quê? Vínculo de parentesco colateral, afinidade, até o terceiro grau, de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista e civil. Beleza? Então, ele traz aí que não poderá ser, né, cônjuge, companheiro, né? Aí ele traz aqui o vínculo de parentesco, né, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, tá? Vamos embora. A autoridade referida no caput desse artigo deverá observar o princípio da segregação das funções. Então, nós falamos já do princípio da segregação das funções. Então, lá na parte introdutória, tá vendo como é que é importante, né, tu ver a parte introdutória, assistir às aulas e depois voltar para cá? Então, lá na parte introdutória, nós falamos da segregação das funções, que é um princípio, que agora está expresso na nossa lei de licitações, tá? Então, aqui é para que simplesmente se tenha o quê? Só relembrando para você, nós falamos disso já. Separação das funções. Então, tu não pode colocar grandes responsabilidades para uma pessoa só, de diversas funções para uma pessoa só. Por quê? Meu amigo, aqui, assim tu facilita a corrupção, né? Então, para que se tenha segregação de funções, é claro que vai ter um cara que vai fiscalizar, o outro que vai olhar, o outro que vai ver, tá separando. Para quê? É mais difícil. Se tu tiver 10, 20 pessoas envolvidas lá, com certeza no meio desses 10, 20 vai ter um lá que seja uma pessoa ética, que seja uma pessoa moral, né? Que simplesmente vai lá e denuncia tudo aquilo que está acontecendo de errado, tá? Então, quando a gente fala do princípio da segregação de funções, é separação. Não posso dar várias funções para uma pessoa só. Aquelas funções de... Imagina se ele mesmo fiscaliza, ele mesmo executa. Meu amigo, é claro que vai dar problema, tá? Então, a ideia é que se tem o quê? Segregação de funções, é um princípio que está expresso agora na nossa lei de licitações. E ele traz aqui, ó, a vedação. Vedada a designação do mesmo agente público para atuação simultânea em funções mais suscetíveis de risco, tá? De modo a reduzir o quê? Possibilidade de ocultação de erros e de ocorrência de fraudes nas respectivas contratações. Princípio da segregação de funções que nós falamos nos blocos anteriores, beleza? Olha lá. O disposto do caput desse primeiro artigo, né? Do artigo 1º desse artigo, inclusive os requisitos estabelecidos, também se aplica a órgãos de assessoramento jurídico e controle interno. É claro, senhores, quando a gente fala dos órgãos de assessoramento jurídico, né, e controle interno, aqui, logicamente, né, isso aqui vai ser aplicado também. Porque o pessoal das controladorias, né, do controle interno, ou a questão do pessoal do assessoramento jurídico, das procuradorias, né, seja lá do município, seja lá a procuradoria do Estado, ou a AGU, né, no âmbito da União, é claro que vão, né, estar dispostos também no artigo, nesse artigo, tá? Inclusive, são pessoas extremamente importantes dentro da lei de licitações aqui de contratos. Imagina num município pequeno, por exemplo, quem que tu acha que vai ajudar a formular esse edital, né? São pessoas aqui, de assessoramento jurídico, um procurador-geral do município, por exemplo, ou até mesmo um controlador interno, né? Então, isso aqui não é fácil, isso aqui muitas vezes é feito por concurso público e são pessoas extremamente capacitadas. Para tu passar num concurso de controle, meu amigo, não é mole não, tá? Então aqui, quando a gente fala especificamente sobre esse assessoramento jurídico, né, e de controle interno, né, da administração, também se aplica a questão desses requisitos que nós falamos aqui para você, tá? Mas o que? Né? Vamos embora. Continuando aqui, artigo 8º, olha o que ele fala. A licitação ela vai ser conduzida pelo tal agente de contratação, que nós falamos dele. É que ele tem responsabilidades, né, da caneta, né? Uma grande responsabilidade em cima desse agente de contratação. É a pessoa que vai ser designada pela autoridade competente, lembrando que ele tem que ser do quadro concursado, tá? Entre servidores efetivos ou empregados públicos dos quadros permanentes, né, da administração, para tomar decisões e acompanhar o trâmite da licitação, dar impulso ao procedimento licitatório e executar quaisquer outras atividades que sejam necessárias ao bom andamento do certame, até, logicamente, a sua homologação. A importância aí do agente de contratação, tá? Então ele vai tomar decisões, vai acompanhar todo o trâmite da licitação, ele vai dar impulso a todo o procedimento licitatório, né? E, logicamente, dar o bom andamento do certame, né? Fiscalizando até a sua homologação, tá? Ele vem, o agente de contratação, logicamente, né, é uma pessoa só, igual eu trouxe para você, mas ele vai ser auxiliado por uma equipe de apoio que responderá individualmente pelos atos que praticar, salvo quando induzido a erro pela atuação da equipe, né? Então a equipe aqui, né, vai jogar no mapa. Então, olha só, quando a gente fala aqui desse agente de contratação, é uma pessoa só, mas ele vai ter uma equipe que vai auxiliar ele, né, logicamente.
tá? Porque ele precisa de um auxílio de pessoas, né, que vão auxiliar ele. É muita responsabilidade aí que a lei traz para o agente de contratação, tá? Então, o agente de contratação ele vai ser auxiliado por essa equipe de apoio, tá? Logicamente, vai responder individualmente pelos atos que ele praticar, salvo quando a equipe, né, induzir ele ao erro. Aí, lógico que responde todo mundo, é a responsabilidade solidária, tá? Olha só, vem comigo. Em licitação que envolva bens ou serviços especiais, então aqui estamos falando de licitação que envolva bens ou serviços especiais, desde que observados os requisitos, né, aqui do artigo 7º que estamos conversando, o agente de contratação poderá ser substituído. É possível? Sim, por uma comissão. E nós falamos isso lá atrás. A comissão de contratação, tá? Então ele pode ser substituído? Sim, por uma comissão de contratação. E ela vai ser formada por quantas pessoas? No mínimo. No mínimo, não é máximo. Mínimo de 3 membros. Então, atenção. Isso aqui também cheira questão de prova, né? Falar que o agente de contratação não poderá ser substituído. Errado, né? Que o agente de contratação, ele poderá ser substituído por uma comissão de contratação, no mínimo 4 membros. Tá vendo? Então a sua banca ela cobra isso. Então é isso que você tem que ficar safo na hora da prova. É isso que você tem que ficar atento. É isso aí que vem em prova, né? Então o concurseiro safo, ele não está preocupado com detalhes de prática, não, ele está preocupado com o que está na lei. É isso que cai em prova. Tá? Então fique atento a esses detalhes, essas picuinhas, porque isso aí realmente acaba vindo em prova. Tá? Então olha lá. Ele vai ser substituído por uma comissão de contratação. Aqui ele fala a licitação que envolva bens e serviços especiais, né? E é substituído por essa comissão de contratação, no mínimo 3 membros, tá? No mínimo, não é máximo, mínimo de 3 membros, que responderão, logicamente, solidariamente por todos os atos praticados pela comissão, né? Então, é lógico que aqui vai ter essa responsabilidade que nós chamamos de responsabilidade solidária. Por quê? Porque simplesmente, né, a galera toda trabalhou junto, né, e cometeram os erros de forma conjunta, vão responder solidariamente, tá? Aqui ele traz uma ressalva, né? Olha, a ressalva. O membro que expressar posição individualmente divergente, fundamentada e registrada em ata lavrada na reunião em que houver sido tomada decisão, é lógico que ele não vai responder. Olha só, veja bem. Suponhamos que está rolando lá a reunião e de repente, né, um dos membros da equipe veio e fala, não, isso aqui, cara, isso aqui é ilegal, isso aqui é ilícito, está fora da lei isso aqui, a gente não pode fazer. Ele pega e fala assim, não, mas vamos fazer esse mesmo, que se foda, vai rolar, vai acontecer e vai ser assim, né? Aí beleza, ele fala, tudo bem, pode ser feito, mas eu quero registrar em ata que eu estou discordando, estou divergente disso que vocês estão colocando aqui, tá? Para lá na frente, na hora que o Ministério Público vier, meu amigo, né, eu estar fora disso aqui que vocês estão fazendo, porque eu estou informando que isso aqui é ilegal, é ilícito, não pode ser feito, e registre em ata que eu estou divergente com essa opinião que vocês estão tomando agora, com essa decisão que vocês acabaram de tomar. Beleza? Então, logicamente, esse cara que tiver uma posição individual divergente, fundamentada e registrada em ata, claro, tem que registrar em ata. Então não adianta lá na frente ele chegar, não, eu não quis participar, eu não sabia, não, eu não queria fazer parte, não, tal. Tudo bem, mas cadê? Cadê o documento provando? Está registrado em ata? Que você foi divergente com isso aqui? Não, então você vai estar no mesmo balaio. Então é lógico que isso aqui tem que estar o quê? Registrado em ata, né? E lavrada na reunião, né? Em qualquer que tenha sido tomada a decisão. Então ele vai lá e fala, minha posição divergente é X, Y, Z, por isso, isso e isso. Pronto. Tá? Então esse cara, logicamente, existe a responsabilidade solidária, mas esse cara, logicamente, ele não vai responder. Beleza? Uma ressalva legal. Vamos embora. As regras relativas à atuação do agente de contratação e da equipe de apoio, o funcionamento da comissão da contratação, a atuação, logicamente, dos fiscais, dos gestores de contrato, de que trata essa lei, serão estabelecidas em regulamento e deverá ser prevista a possibilidade de eles contarem com o apoio dos órgãos de assessoramento jurídico, né, que é a PGE, né, no Estado, a PGM, né, no município, procuradorias, né, em geral, e a AGU, né, no nome da União, e da questão do controle interno para o desempenho de suas funções essenciais, a execução do disposto aqui na nossa lei. Em licitação que envolva aqui a questão de bens e serviços especiais, cujo objeto não seja rotineiramente contratado pela administração, poderá ser contratado por prazo determinado. Serviço de empresa ou de profissional, é lógico, pode ser uma empresa, ou pode ser até mesmo um CPF, um profissional especialista, um cara safo, para assessorar os agentes públicos responsáveis pela condução da licitação. Então, por exemplo, William, você é professor, você dá aula de lei de licitações e contratos, você é policial, conhece o assunto, beleza? Você pode dar uma assessoria aqui para
os nossos agentes que trabalham com licitação aqui na prefeitura? Sim, pode ser feito. Então vou lá, faço lá, explico como é que funciona, falo da lei, explico a lei para eles, né? E logicamente a prefeitura vai me pagar por esse trabalho, tá? Então olha só, licitação que envolva bens ou serviços especiais, cujo objeto não seja rotineiramente já contratado pela administração. A administração não pode contratar, logicamente por um prazo determinado. William, você vai ficar aqui 90 dias aqui dando treinamento sobre licitações de contratos, né? Tu vai desmiuçar a lei para essa galera aqui e para o pessoal saber trabalhar com essa lei, tá? É possível? Sim, dentro do prazo determinado, pode ser 30, 60, 90, né? Então a lei não traz um prazo específico, traz que tem que ser um prazo determinado. Esse serviço de empresa ou de profissional especializado, então pode ser uma empresa, né? Ou pode ser um CNPJ ou um CPF, tá? Para assessorar os agentes públicos responsáveis pela condução, tá, dessa licitação. Porque às vezes o agente público está lá e não conhece. Ele precisa de capacitação, precisa de treinamento específico. Não conheço a lei, não sei como é que funciona, preciso que alguém me ajude, me auxilie. É o que você está fazendo aqui, só que a diferença é que você está tentando estudar para acertar questões de prova. Mas isso pode acontecer na prática? Claro, tá? É totalmente possível, tá? Vamos embora. E licitação na modalidade pregão, vamos falar dela, né? O responsável pela condução do certame será designado pregoeiro, né? Como já existia lá na lei 8666, nosso querido pregão e o nosso querido pregoeiro. Então, na licitação que tiver modalidade pregão, o responsável pela condução deste certame, ele vai ser designado aqui, pregoeiro. Vamos embora. Segue o baile, vamos lá para o nosso querido artigo 9º. Artigo 9º. É vedado, tá? Então, anota aí no material, isso é importante. É vedado ao agente público designado para atuar na área de licitações e contratos, ressalvados os casos previstos em lei. Então nós temos uma vedação aqui, lógico. Essas vedações que eu vou trazer para você aqui, nós temos exceções. Tem exceção, professor? Tem exceção. Tá? Lógico que prevista em lei, né? Como nós falamos lá das MEs, das EPPs, tá? Das microempresas, das empresas de pequeno porte, existem exceções, várias, principalmente lá na lei complementar 123, que eu trouxe, citei ela para você aqui nas nossas aulas introdutórias. Então, veja bem, aqui nós temos algumas vedações legais expressas no artigo 9º. Então, não vai ficar caçando chifre em cabeça de cavalo. Então, vedações expressas, está aqui, ponto, é isso. Mas só que nós temos algumas exceções, mas devem ser exceções legais, já previstas em leis. Beleza? Então, quais são as vedações? Ó? Admitir, prever, incluir ou tolerar atos que praticar situações que, aí ele vem, comprometam, restringam ou frustrem, né? Então, comprometam, restringam ou frustrem o caráter competitivo. Então nós falamos do processo licitatório. Então é lógico que o cara não pode comprometer, não pode restringir, né, algo que venha prejudicar de alguma forma o caráter competitivo desse processo licitatório, gente. A competição, ela é importante para a administração, né? Então quando tem competição, quanto maior a competição, melhor é para a administração. Por quê? Melhora a qualidade e reduz o preço. Simples assim, tá? Então, comprometeu, restringiu, frustrou o caráter competitivo do processo licitatório, inclusive no caso de participação das sociedades cooperativas. Isso aqui é vedado, então, tá? Então é vedado aqui, ó, tá escrito, ó, é vedado ao agente público, beleza? Então é vedado, não pode, tá? De alguma forma comprometer, restringir, frustrar o caráter competitivo de uma licitação, tá? É vedado. Estabelecer preferências ou distinções em razão da naturalidade, da sede ou do domicílio dos licitantes. Não pode ter, tá? Então não pode ter preferência, distinção, não pode. Mas o quê? Sejam impertinentes ou irrelevantes para o objeto específico do contrato, né? Então nada disso, de ser impertinente, se não faz sentido, não tem por que estar lá, né? Impertinente, irrelevante para o objeto específico do contrato. Mas o quê? Estabelecer tratamento diferenciado de natureza comercial, legal, trabalhista, previdenciária ou qualquer outra, né? Colocando aqui lato sensu, entre empresas brasileiras e estrangeiras, inclusive que se refere à moeda, tá? Modalidade local de pagamento, mesmo quando envolvido o financiamento de agência internacional. Então nada de fazer o quê? Tratamento diferenciado, nada de fazer distinções específicas aqui. Pode ser de área comercial, legal, trabalhista, previdenciária, qualquer outra, né? Ainda que seja empresa brasileira ou estrangeira, né? Nada de fazer o quê? Um tratamento diferenciado por essa galera aí, beleza? Opor resistência injustificada ao andamento dos processos e indevidamente retardar ou deixar de praticar ato de ofício ou praticá-lo contra disposição expressa em lei. Professor, isso aqui, deixar de praticar ato de ofício, eu já vi isso aqui lá no direito penal. Meu amigo, é claro que estamos falando aqui da questão da licitação, né? Mas nós temos crimes previstos lá no Código Penal e eu já falei isso para você. Crimes previstos lá no Código Penal
né, sobre a questão de licitação, que estão no Código Penal hoje. Tá? Então, a questão de deixar de praticar um ato de ofício, nós temos lá crimes específicos para isso. E quando você ouve isso aí, tu lembra já da prevaricação, né? Tu lembra lá da corrupção passiva privilegiada, cedendo a pedido de outra. Né? Eu sei que você lembra, principalmente você que está estudando, já estudou essa parte específica de crimes contra a administração pública, mas está aqui também na lei de licitações. E se corresponder a um crime, professor, vai lá para o Código Penal, tá? Claro. Vamos lá. Não poderá participar direto ou indiretamente da licitação ou da execução do contrato. Aí ele traz quem? Ó, não poderá participar, seja direta ou seja indiretamente. Quem não vai poder? Da execução, né, da licitação ou até mesmo da execução desse contrato. Ele traz o agente público de órgão ou entidade licitante ou contratante, devendo ser observadas situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo, emprego nos termos da licitação, tá? É lógico, nada de ter conflito de interesses aqui. Isso é o que? Isso não pode, não poderá participar, seja direta ou seja indiretamente, esse contrato ou até mesmo da licitação, tá? As redações que tratam esse artigo estendem-se, logicamente, a terceiro, que auxilie e a condução da contratação na qualidade de integrante de perfil, integrante de equipe de apoio profissional, especializado, ou funcionário que represente da empresa ou que preste assessoria técnica, tá? E aqui no artigo 10, pessoal, o que nós teremos aqui? Se as autoridades competentes e os serviços, isso aqui é importante, tá? Artigo 10, marca aí. Se as autoridades competentes e os servidores públicos que tiverem participado dos procedimentos relacionados a licitações e contratos, tá? Que trata esta lei, precisarem de defesa nas esferas administrativa, a controladora ou judicial, né? Controladoria ou de apoio judicial, em razão de ato praticado com estrita observância de orientação, constante em parecer jurídico, elaborado aqui na forma do parágrafo 1º do artigo 53, a advocacia pública promoverá, a critério do agente público, a sua representação judicial ou extrajudicial. Olha só, vamos lá, para você entender aqui esse artigo 10. De repente, meu amigo, o procurador, né, do município, vamos supor um município pequeno, né, porque é lógico, município pequeno, às vezes, tu pega um prefeito, às vezes o cara não tem um conhecimento específico de legislação, né? Às vezes o cara tem mal um ensino médio, gente, feito nas coxas, tá? Então, para ele fazer alguma coisa, ele, o agente de contratação, por exemplo, principalmente ali o prefeito, que muitas vezes é um prefeito que é eleito lá pelo povo, ele não tem um estudo direito, né? Ele vai pedir parecer técnico para quem? Para a controladoria do município e, logicamente, para quem? Para a advocacia pública, né? O procurador do município, o advogado, é ele que entende, ele que tem parecer técnico, né? Ele que sabe, né, da lei, ele que conhece, né? Então, como eu trouxe para você, um concurso lá para controladoria interna, um concurso para procuradores aí do município, do estado, não é fácil passar, tá? Então, é claro que ali nós temos pessoas que entendem do assunto, ainda que seja uma assessoria contratada pela prefeitura, um específico, tá? O que eu quero dizer para você aqui? Veja bem, que nesse caso específico, o prefeito vai lá e faz um ato específico com base naquela fundamentação, naquele parecer técnico que, por exemplo, o procurador do município deu para esse prefeito, né? Ele, com base em uma decisão específica, lá não pode, prefeito, isso aqui pode fazer. Ele vai lá e dá a decisão, dá o parecer técnico, o prefeito não pode, tá tudo certo? Pode, então eu vou fazer. Aí, meu amigo, chega lá na frente, aí vem o Ministério Público, né? Aí fala, não, isso aqui tá errado, isso não pode, não, peraí. O que o prefeito vai fazer? Peraí, procurador, você falou que eu podia fazer. Então agora, meu amigo, toma que o filho é teu. Foi você que me botou nessa enrascada aí. Eu fiz porque você tinha um parecer técnico de uma decisão específica, né? Então agora tá rolando um PAD contra mim, um processo. Agora tu vai lá e me defende. Tu vai lá e resolve o problema, tá? Então quando ele fala aqui dessa defesa na esfera administrativa, deixa eu até colocar para você aqui, mudar de cor. Veja bem. Então aqui, olha só, ele fala de defender ele na esfera administrativa. Por quê? Porque aqui, nós já tivemos o quê, Isso, beleza, agora deu, tá? Então, na esfera administrativa, a controladora ou judicial, em razão de ato praticado em estrita observância à orientação constante no parecer jurídico, tá? Então, que tinha um parecer jurídico da procuradoria. Então, o prefeito fez aquele ato, o prefeito, o pregoeiro, né? Ele fez aquele ato ali com base naquele parecer jurídico que já tinha, né? Então, nesse caso aqui,
a advocacia pública lá do município, aqui, é lógico que pode ser no estado, União, estou dando exemplo do município, porque é onde que mais acontece, né, problemas, né? Ele vai promover a critério do agente público, é claro que ele não está obrigado, né? Porque o cara já me arrebentou, me deu um parecer que não podia, eu vou contratar um advogado por minha conta, tá? Mas, né, isso fica a critério do agente público, né? Mas ele pode pedir, ele chega lá e fala, não, eu quero que agora você me defenda. Você deu o parecer técnico aqui, né? Já existia um parecer e você foi lá e com base nesse parecer, tu pegou e me deu um parecer, agora vai lá e justifica, explica isso lá, tá? Então, nesse caso, ó, a advocacia pública vai promover, lógico, a critério do agente público, né, a representação dele, seja de forma judicial ou seja de forma extrajudicial, tá? Então, nesse caso aqui, nós teremos o quê? O procurador do município defendendo o prefeito, o agente de contratação, o pregoeiro e por aí vai, tá? Então, aqui nós teremos o agente de contratação, ele vai estar o quê? Na verdade, o procurador do município defendendo essa galera, porque ele já tinha dado uma orientação específica, uma orientação técnica, beleza? Ficou claro isso aqui? Agora, olha só o que ele fala aqui, ó. Não se aplica o disposto desse caput, ó, não se aplica o disposto desse caput quando as provas da prática dos ilícitos dolosos constarem nos autos do processo administrativo e judicial. Opa, aqui não. Olha, o procurador do município, ele não vai te defender, porque isso aqui, meu amigo, foi maldoso, ó, ato doloso. Isso aqui foi de sacanagem que você fez, ó. Isso aqui foi um ilícito doloso. Constarem até mesmo nos autos do processo, seja ele administrativo ou judicial. Aí não terá essa aplicação, tá? Mas o quê? Olha lá, aplica-se o disposto do caput desse artigo, inclusive na hipótese de o agente público não ocupar mais o quê? Não ocupar mais o cargo, emprego, função que lhe foi praticado o ato questionado. Então, enfim, aqui o que ele quer dizer? Nesse momento aqui, o prefeito, por exemplo, gente, ele não fica lá 10 anos, 20 anos no mandato. O prefeito sabe, o mandato é de 4 anos. O máximo que ele vai ficar é 8 anos, caso ele venha a ser reeleito, né? Então, aqui mesmo que ele não esteja mais ocupando o cargo, nós teremos aqui, né, a aplicação do caput, né, que vai trazer o quê? Mesmo na hipótese do agente público, né, não ocupar mais aquele cargo, né, ele pode ser o quê? Defendido pelo procurador do município, tá? Pode ser defendido pelo procurador do estado, tá? O governador, por exemplo, tá? Então, nesse caso, ele poderá ainda ser defendido mesmo que ele não esteja mais no cargo, porque na época ele estava no cargo, logicamente ele cometeu esse erro, né? E o processo foi se arrastando por muito tempo, e é lógico que aqui o procurador do município, que deu aquele parecer na época, ele vai defendê-lo mesmo que ele não esteja mais ocupando este cargo, beleza? Senhores, espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado da nossa aulinha direcionada a agentes públicos da nossa querida Lei de Licitações e Contratos. Não esqueça, adiciona lá, prof.ilha19 lá no Instagram, lá que nós vamos tirar as nossas dúvidas, conversar, rir e chorar juntos. Beleza? Senhores, tamo junto, não sai daí. Até a próxima.